Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Fernanda Campos, leitora Guimarães Rosa na Universidade de Buenos Aires. Gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso segundo encontro da quarta edição do Bate-Papo Linguístico, que na verdade, né, é um evento, um ciclo de palestras para estudantes e profissionais do professorado em português aqui na Argentina, que tem o objetivo de promover discussões, reflexões, observando demandas que possam auxiliar na formação complementar deste estudante, desse profissional da área. O Bate-Papo ele é uma iniciativa do Leitorado Brasileiro, né, na Universidade de Buenos Aires, conta com o apoio da Cátedra Libre de Estudos Brasileiros, na UBA, e do Instituto Guimarães Rosa, em Buenos Aires. Como eu comentei, para o nosso segundo encontro hoje, vamos contar com a presença do professor Alejandro Ballesteros. É, eu vou falar aqui, gostaria de agradecer, antes de qualquer coisa, a presença do professor Alejandro. E vou falar aqui rapidamente a mini biografia do professor e já passo a palavra para ele para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Então, o professor Alejandro, ele é doutor em semiótica, professor titular de linguística, professor adjunto de gramática 1 e 2 na licenciatura em português na Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba, aqui na Argentina. Atualmente dirige o projeto de investigação Português Brasileiro, Influencers e Representações Sociais das Línguas, subsidiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Universidade Nacional de Córdoba. Suas áreas de interesse são o português brasileiro, a linguística brasileira, o discurso social sobre a língua e as relações entre gênero e discurso. E na palestra de hoje, Português Brasileiro, Redes Sociais e Influências Linguísticos, vamos ouvir o professor Alejandro Ballesteros. Eu passo a palavra ao professor. Seja muito bem-vindo. Estou muito ansiosa, confesso que estou muito ansiosa pelo tema da palestra de hoje e espero que seja bem produtivo. Passo a palavra, professor Alejandro. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço aqui. Vou compartilhar a tela com a minha apresentação. Está se compartilhando bem? Sim, tranquilo. Eu acho que para todo mundo, né? Bem. Então, o título da minha fala é Português Brasileiro, Redes Sociais e Influências Linguísticos. Eu, primeiramente, queria dizer, bom, você já falou sobre isso, vou dizer muito brevemente que é um avanço que vou apresentar do projeto Português Brasileiro, Redes Sociais, Influências e Representações Sociais das Línguas, aprovado por esses números de resoluções na Universidade Nacional de Córdoba. Eu sou o diretor e aqui tenho os nomes dos integrantes do projeto, quem é a co-diretora, a equipe de pesquisa, que conta com 3 professores e dois alunos. Inicialmente eram 3 alunos, uma das alunas se formou recentemente como professora. No final da fala, gostaria de fazer uma brevíssima referência à área em que cada um deles trabalha na pesquisa atualmente. Em nossa investigação em andamento, que tem antecedentes em mais de 10 anos de pesquisa, nos interesses se centra na análise de páginas e canais públicos de Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, que nos interessam por duas razões. Em primeiro lugar, como campo de produção discursiva, na que procurar identificar e coletar um corpus representativo do português brasileiro atual, e, em segundo lugar, nos interessam como espaço discursivo em que é possível reconhecer e estudar já não só unidades discretas, mas a dinâmica de produção e circulação das discursividades sociais sobre a língua. Quer dizer, nos interessa ao mesmo tempo a língua em si e o que se diz nas redes sociais
a respeito da língua. Formulamos no projeto a noção de influências linguísticos para nos referirmos a idealizadores e donos ou proprietários de páginas e canais públicos. Ressalto que são públicos, por isso não tem que assinar esses canais, não tem que pagar para assinar eles, são completamente públicos, de Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, sobre temas de língua portuguesa ou centrados em temas culturais ligados fortemente a questões linguísticas. Esses idealizadores e donos dessas páginas e canais, que, entre as coisas, escolhemos aquelas que têm um elevado número de seguidores, são influências linguísticos no sentido de que, ao modo, os influenciadores de outros campos da cultura, como os âmbitos da política, da moda ou do consumo, por exemplo, exercem um impacto importante na presença e circulação social dos conteúdos linguísticos no caso deles, que apresentam nas suas páginas e canais. Esse impacto, então, acontece nas representações sociais sobre a língua, em nosso caso em particular o português, e sobre as línguas e a linguagem em geral, na medida em que favorecem a circulação de teorias linguísticas e o questionamento de preconceitos. Também tem, certamente, casos em que os influenciadores linguísticos incidem na reafirmação de preconceitos, como vamos ver algum caso. Vou apresentar brevemente alguns exemplos do corpus que trabalhamos no projeto, centrado esse corpus em duas páginas em particular. Para estudar ao mesmo tempo a gramática do português brasileiro presente nas redes e a discursividade social brasileira sobre a língua, escolhemos inicialmente duas páginas. Foi o percurso histórico do projeto. Inicialmente foram, agora são muitas mais, inicialmente foram duas páginas de presença paralela em Facebook e que depois apresentaram também presença no Instagram e no YouTube. Elas são Língua Portuguesa e Português é Legal. A segunda dessas páginas também tem presença no Twitter. Aqui vamos considerar, para nos limitarmos no corpus, a essas páginas apenas no Facebook e no Instagram. Então, aqui temos a apresentação de cada uma dessas páginas, né? Língua portuguesa no Facebook, vemos que tem mais de 2 milhões de seguidores. É uma página que tem como dona ou proprietária a Seu Marques. Ela antes se apresentava como Maria do Céu ou Céu Pimentel, agora aparece com o nome de Seu Marques. Ela é do Rio de Janeiro. Inicialmente, ele se apresentava como professora particular, não destacava ter uma formação específica em linguística, se apresentava interessada pelo cuidado da língua portuguesa, que, segundo ela, não recebia a atenção que merecia, e começou a produzir uma página centrada principalmente em dicas orientadas a diferenciar a famosa dicotomia certo-errado. E, por outro lado, Português é Legal surgiu pouco depois. Inicialmente não aparecia o nome dos proprietários da página. Eu escrevi para eles e me deram os nomes. Eram Carol Pereira, que aparecia como Carol Jesper, e Pablo Martins. Agora aparece só Carol Pereira, que aqui temos a foto de cada uma das donas das páginas. Então, Português é Legal, como diferença em relação com língua portuguesa, é uma página que também orienta sobre questões de norma padrão, mas não fica só nessa apresentação, também leva para sua página e para seu canal questões que têm a ver, por exemplo, com preconceito linguístico e com algumas teorias linguísticas. Contudo, atualmente podemos ver que a apresentação de cada uma das páginas é bastante parecida,
e as duas têm se tornado uma espécie de empresa, porque elas vendem cursos online, aulas virtuais, apostilas, etc. Então, tem adquirido, além do conteúdo estritamente linguístico, um viés bastante comercial, além do mais. Vemos que há uma diferença no número de seguidores de cada uma, né? Mais de 2 milhões de seguidores em língua portuguesa, 88 mil seguidores em português é legal. Tem, por enquanto, maior sucesso aquela página orientada às clássicas questões de orientações para português para concursos, português para vestibular, português para o Enem, etc. Aqui tem as duas páginas no Instagram. Aqui tem língua portuguesa. Vemos que está a apresentação da dona, proprietária da página. Tem a enumeração dos serviços e produtos que ela oferece e temos uma primeira visão dos conteúdos da página, e baseados principalmente ou quase exclusivamente quando enuncia uma fonte, porque nem sempre enuncia de onde tira o conhecimento que apresenta, baseado quando enuncia essa fonte, digo, em gramáticas tradicionais, como nesse caso vemos aqui, por exemplo, a gramática escolar da língua portuguesa de Ivanildo Bechara. No caso de português legal, temos uma apresentação semelhante, né? Temos a apresentação da dona da página, e começa com um convite mais informal, bora fazer as pazes com a língua portuguesa, e tem depois os dados comerciais e também como obter os produtos que vende, né? Que apresenta à venda. Língua portuguesa mudou bastante pouco ao longo dos anos, faz vários anos que venho seguindo essa página, mudou bastante pouco, salvo nesse sentido de acrescentar um viés comercial ou empresarial. Português é legal mudou bastante, principalmente ou especificamente na sua estética, não no conteúdo. O conteúdo continua combinando orientações sobre norma padrão com questões de descrição linguística e de teorias linguísticas. Bom, aqui eu tinha um slide onde apresentava o que fui falando enquanto apresentava as imagens das zonas de cada uma das páginas. Nosso interesse nessas páginas é nos aproximarmos ao mesmo tempo ao uso do português, como comentava no começo, e ao que se fala sobre esse uso nessas páginas e como se avaliam os usos dos falantes, e também como os seguidores intervêm nos threads que geralmente seguem, acompanham cada uma das publicações das proprietárias. E vamos ir agora para a apresentação de alguns exemplos para ver o que nós no projeto chamamos o ethos do enunciador, né? Em língua portuguesa se apresenta o enunciador, quem enuncia o conhecimento linguístico, como alguém que conhece o certo e procura dar dicas para evitar o errado, mas não especifica contextos segundo os quais isso está certo, isso está errado, e geralmente não indica também não a procedência bibliográfica. Aqui temos, por exemplo, a diferença entre tão pouco e tão pouco, e
vemos que quem produz esse conteúdo está pensando em possíveis erros que o falante nativo de português pode chegar a ter na sua escrita. E os comentários dos seguidores são sempre bons, né? Excelente, muito bem, boas dicas, excelente lembrança, uma liçãozinha de vez em quando é sempre bom. Vemos que gera bastante entusiasmo nos seguidores essa questão de diferenciar usos Ah, ya nos anda, quais, mira. ¿Y la de us- afuera? usos nos Ah, qué quais bueno. provavelmente pode cometer algum possível erro. Aqui temos, por exemplo, uma lista de dicas de português que, na verdade, não são dicas, são exemplos que aparecem listados e está salientado em azul, o que interessa simplificar. Não vem essa lista acompanhada de explicação nenhuma, não há uma fundamentação de por que se aconselham esses usos e não outros, nem por que foram listados esses exemplos e não outros que poderiam ter sido considerados. Igualmente, a participação dos usuários é positiva a propósito dessa publicação. Ótimas dicas, boas dicas. Algumas dão um exemplo baseado em alguns dos exemplos apresentados. Outros comentam, por exemplo, a partir dessa construção, sem as cartas em anexo, alguém diz: anexo deve concordar com o texto, sem as cartas anexas. Vemos que há uma atitude normativa também nos usuários, seguidores da página, e outro usuário responde: também achei que seria assim o correto, e outro responde, outro acrescenta, também pode ser sem as cartas em anexo, sim, porque quando se escolhe utilizar a preposição em, torna-se uma expressão invariável. Vemos como os usuários ficam bastante engajados nessa questão de apresentar dicas, dar conselhos de como construir enunciados e na avaliação que fazem dos enunciados construídos por outros. Já português é legal, pulo aqui porque são exemplos semelhantes aos apresentados. Português é legal, em Twitter, neste caso, vemos que se apresenta de uma maneira diferente, menos, menos autoritária, poderíamos dizer, a respeito dos usos linguísticos e de uma maneira um pouco bem humorada, também poderíamos comentar, com esses três enunciados que aparecem aqui. Odeio português, tem muita regra. Veja bem, não há regras aqui. Cada caso é um caso e tudo depende do contexto. Ali vemos a apresentação da relatividade, do considerado certo e do considerado errado. Depois, outro enunciado que parece responder ao anterior. Odeio quando a resposta é depende. Não seria mais fácil ter uma regra? Então, vemos de parte do usuário, muitas vezes, o desejo de ter uma regra precisa. Por isso, o sucesso que páginas como língua portuguesa têm, um sucesso maior daquele de outras páginas que apresentam uma perspectiva mais crítica. Aqui tem outro exemplo que procura problematizar a noção de norma, a noção de correção, né? Me dá um exemplo, dê-me um exemplo. Mas em linguagem oral, o pronome pode vir antes do verbo. Isso não é linguagem oral, é escrita. Estamos em um menu.
vemos como, de parte de uma das pessoas representadas no meme tem uma atitude mais aberta a propósito de que nem sempre tudo aquilo que vai ser considerado correto vai seguir a mesma norma, vai depender, por exemplo, se a comunicação é escrita ou oral, e do outro lado temos uma atitude mais rígida, menos flexível. Aqui temos alguns prints também de português legal, vemos que dão orientações, por exemplo, a respeito do uso da classe, numa das publicações, mas em outra encontramos nesta aqui, este aqui que quero focar, que fui almoçar, que faz lembrar um tipo de publicações muito frequente no, no YouTube, que é sobre o nome do Brasil das placas ou placas engraçadas, que geralmente se apresentam para rir dos usuários que escrevem de uma maneira socialmente estigmatizada, com erros, etc. Aqui o exemplo não se apresenta para isso, se apresenta para indicar que esses erros dão conta de uma questão bastante complexa, que é a relação entre fala e escrita. E nos comentários, a dona da página destaca que poder, quem produziu esse enunciado não é um ignorante, não é um exemplo do tradicionalmente considerado burrice, mas que tem um conhecimento linguístico importante, desde o qual esse falante faz hipóteses. Por exemplo, que o verbo ir rege a preposição a. Então, foi ao jantar, foi ao almoçar, e ao mesmo tempo substitui o C cedilha pelo S duplo, e podem representar o mesmo som, dito de maneira simples, por meio de diferentes grafemas, né? Salientam-se que a escrita é uma só e que a ortografia é uma só e que deve ser respeitada, mas que esses erros têm uma razão por trás e um conhecimento linguístico que está sendo também ativado. Aqui, esse exemplo é interessante porque traz, não vamos entrar especificamente nisso, a questão dos usos do si nas passivas sintéticas e nas ativas impessoais, né? E vende-se sapatos de bebê sem uso, né? E comentam que é um microconto e uma das usuárias seguidoras diz, mas não seria venda em si? Não seria plural? Sapatos estão sendo vendidos. Ali faz análise tradicional, né? Que os estudos descritivos do português sabemos que demonstram que, na verdade, no português brasileiro atual só existiria eh, o uso neste tipo de construções com o verbo em singular. E também se interessam pelas avaliações sociais que aparecem veiculadas através da língua. Aqui, por exemplo, a palavra traveco diz, e destaca que a linguagem é um modo de expressar respeito, por isso a gente precisa se vigiar quando fala. E comenta como o sufixo eco tem um valor pejorativo e indica uma avaliação de parte do falante, uma avaliação negativa de aquilo ou de aquele de quem está falando, né? Então, não é uma questão que trazem aqui só de correção da língua, como no caso de língua portuguesa, mas também de avaliação social dos usos. Mais recentemente, temos estudado outros influenciadores, por exemplo, no Instagram, Pablo Jamilki, que também oferece
cursos à venda, né, o que ele denomina método Yamiuki. É uma página que contém, sim, conteúdos, apresenta conteúdos de linguística, mas tem uma predominância de conteúdos orientados à famosa questão do certo e errado. E mais recentemente tem aparecido várias páginas no Instagram e no YouTube, principalmente, páginas e canais sobre temas de linguística, já não desde uma perspectiva normativa, mas orientada ao que poderia ser uma divulgação científica. Por exemplo, a página Vitor Linguística de Vitor Rostrom, que é doutorando na UFSC. E, por exemplo, aqui, essa publicação é de bastante tempo atrás, mas continua tendo atualidade o conteúdo, né? A propósito do show que PTS, qual o próximo TikToker de sucesso, significa essa sigla, né? Que era apresentado por Lucas Rangel, né? E uma vez se colocou essa questão a propósito do sotaque. E a partir daí, na página Vitor Linguística, bom, faz toda uma análise bastante detalhada para chegar a concluir que, na verdade, todos temos sotaque, só que só se avalia como sotaque aquele sotaque que geralmente é estigmatizado ou recebe alguma avaliação social negativa, né? Então, tem uma referência ou várias referências bibliográficas explícitas, a diferença de outras páginas, e conclui não existe sotaque melhor ou mais bonito, não existe sotaque neutro, o que existe ainda, infelizmente, é muito preconceito linguístico. E saliento dessa página, essa citação que eu gosto, porque de alguma maneira representa o que acho que fazemos todos nós como professores, né? Ser professor é ser aluno para sempre, né? Que é da ideia de uma atitude totalmente diferente daquela que nas páginas dos influenciadores normativistas é a ideia de que quem sabe língua portuguesa conhece todas as regras e só as enuncia para que os outros sigam essas regras ou para que evitem erros que eles reconhecem nesses usuários, nesses falantes. Mais modernamente, também, uma influenciadora linguística que se coloca nessa linha da divulgação científica é Jana Viscardi. Aqui tem a apresentação do canal dela no YouTube e a página dela no Instagram. Ela diz: como linguista, me interessa a língua como ela é na relação com mídia, política e gênero. Também oferece palestras, cursos, publicações, dá seu contato, etc. Quer dizer, também tem um viés comercial a página, mas é uma página decididamente não normativista, né? E inclui conteúdos sobre diferentes teorias linguísticas, diferentes correntes da linguística, informação sobre diversos linguistas, comenta de maneira crítica publicações da mídia brasileira, das redes sociais, etc. Ao mesmo tempo, paralelamente com os influenciadores, tem outras páginas nas redes sociais, por exemplo, o canal da Abralin, que tem né, não entram propriamente dentro da categoria de influenciadores linguísticos, mas é interessante levar em conta esse conteúdo porque é um material maravilhoso para aulas de linguística e de gramática, né? Como esse ciclo de reunião ao vivo que se realizou principalmente ao longo de 2020. E também o canal Conversas da Hora, do linguista brasileiro Bernabal da Hora, com entrevistas
às vezes de até 3 horas, aos linguistas mais relevantes da linguística brasileira. E para ir fechando esta parte, um canal que nos interessa bastante, por mais que não é propriamente de questões linguísticas, é Tempero Draghi, o canal de Rita Von Hunt, Guilherme Terreri, né? Rita Von Hunt é a personagem Draghi, representada por Guilherme Terreri, que tem um sucesso de público enorme. E vemos que não é uma página normativista como a língua portuguesa, é um canal muito crítico, não só sobre questões linguísticas, mas sobre uma série de questões sociais, como o racismo e o gênero e a política, por exemplo. Mas tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube e nos perguntamos no projeto pela razão desse sucesso e achamos que esse sucesso vem eh, em razão das características da personagem Drake, Rita Von Hunt, né? Que seria diferente se fosse enunciado por uma personagem ou por um enunciador que não tivesse essa performance Drake, que faz com que chegue de maneira mais ampla, ou que chegue a um público muito mais numeroso. Cada um dos vídeos de Rita Von Hunt tem chegado a ser uma genuína masterclass sobre cada um dos temas tratados, e muitos deles temas muito específicos, muito eruditos, por exemplo, sobre o feminismo de Bell Hooks, ou de Judith Butler, ou de Simone de Beauvoir, ou sobre o marxismo, e tem um sucesso que faz com que seja propriamente um influencer, e alguns desses vídeos são sobre temas linguísticos, e o que tem como princípio norteador é a desnaturalização, né? E essa desnaturalização quer dizer questionar aquilo que frequentemente na sociedade é aceito como natural, e que entram os vídeos que no canal são sobre temas linguísticos. Por exemplo, esse do qual tem um print aqui, eu não sou uma mulher, e aqui vemos a contradição performativa desse enunciado. É muito interessante essa imagem que temos aqui no Instagram de Rita Von Hunt, né? Porque vemos na capa do livro, além da mesa, Rita Von Hunt, né? E tendo nas suas mãos esse livro, temos a Guilherme Terreri, que é quem faz a performance drag desse personagem Rita Von Hunt. Também tem vídeos sobre linguagem neutra, sobre pensamento binário, sobre os usos da língua quando eles são discriminadores e como evitar esses usos, não de uma perspectiva normativa, mas de uma perspectiva, volto a dizer, crítica, no sentido de tentar mudar o discurso social. E, nesse sentido, nos interessa destacar aqui o papel de intervenção de Rita Von Hunt e dos outros influenciadores linguísticos com uma perspectiva crítica em relação com o que afirma Rajagopalan em vários livros. Aqui eu mencionei 3 lugares em que coloca essa questão a respeito de que a linguística se constitui de costas ao senso comum dos falantes, em contra das representações sociais da linguagem, numa rejeição que faz parte do gesto fundador da linguística moderna, quando o discurso sobre a língua passa a se instituir como discurso científico. E em relação com esse movimento teórico e epistemológico, a Rajagopalan observa uma contradição interessante, que é que quando na sociedade se trata de uma questão linguística ou de temas linguísticos, os linguistas reclamam que a opinião deles não é levada em conta, mas não é levada em conta por onde, né? Nesse discurso social que eles, como linguistas, que se inserem na tradição da linguística moderna, né? Em princípio, rejeitam como um discurso sem valor. Existe ali, segundo o autor, uma contradição
da que a linguística só pode sair tentando revisar sus propios postulados teóricos, su propia identidad como ciência em relação com outros discursos sobre a língua e a linguagem que, embora não sejam ciência, também têm relevância social. Entre esses discursos estão aqueles como os de língua portuguesa, por exemplo, como os usuários de língua portuguesa, como aqueles usuários preocupados por questões de regras e normativas. Observamos que a integração de alguns linguistas nas discussões de threads de língua portuguesa e a consideração de textos e conceitos atuais da linguística em português ilegal significam provavelmente um movimento na direção dessa revisão apontada por Rajagopalan como necessária, um gesto dessa crítica necessária que pode favorecer o diálogo entre linguistas e leigos. Em páginas e canais mais recentes, se observa mais claramente ainda a aproximação entre os linguistas e os leigos, pelo menos com uma tentativa inicial, que é a apresentação do olhar que o conhecimento que a linguística constrói e enuncia pode oferecer à sociedade, e dessa maneira mostrar qual é sua utilidade. E assim, nesses influenciadores críticos, podemos ver uma tentativa de superação desse abismo que Rajagopalan destaca entre o que denomina linguagem objeto do leigo e a metalinguagem da linguística. Também levando em conta as trajetórias de formação de vários dos influenciadores linguísticos, notamos neles a dimensão política das atividades científicas que o mesmo linguista menciona, né? Que fazer ciência linguística é fazer política. Sublinha como formas de intervir na realidade social. Aliás, no caso das redes sociais, os influenciadores intervêm sem ficar dentro do mundo acadêmico, indo ao encontro de não conhecedores de questões linguísticas específicas, em princípio não interessados nela. Continua sendo, porém, necessário o olhar crítico dos seguidores para perceber o posicionamento nem sempre explícito dos influenciadores linguísticos, porque em alguns casos vemos que também influenciam a favor do preconceito linguístico. Aqui incluí as únicas 3 referências bibliográficas que mencionei, são as 3 de Rajagopalan. Decidi incluir referências mínimas e queria, para fechar, mencionar outras linhas do projeto de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas. Por exemplo, um dos integrantes do projeto, que é o professor Luiz Ross, tem estudado os róticos e, mais recentemente, o cruzamento vocabular. Aqui tem um print de um evento de extensão em que apresentamos alguns dos avanços num curso de extensão que realizamos através da Secretaria de Extensão. Realizamos, na verdade, 2, um em 2021 e outro em 2022. Também na perspectiva estritamente linguística, mas combinada com a incorporação de considerações discursivas, outras integrantes, que Cíntia Jerez, investiga a presença do ITA interna em publicações de Twitter de usuários brasileiros. Outra das integrantes, que é Marisol Bataglino Quaglia, eu digo que ela é uma anitóloga, porque se dedica a pesquisar a produção videográfica e musical de Anitta, e também as publicações dela nas redes sociais, e nesta direção ela articula a procedência do funk carioca e a produção empresarial da cantora, o registro escolhido para as letras de suas músicas, bem como os contatos interlinguísticos do português, em especial com o inglês e o espanhol, e analisa também a tensão entre marginalidade e empoderamento que se pode ver nessas músicas dessa cantora. Esta é uma das áreas em que o projeto deriva do linguístico para análise cultural. Outra linha que o projeto vem desenvolvendo, neste caso é desenvolvida por outro aluno, Fernando Frandoloso, é o
Ele estuda nas letras de rap fenômenos como a concordância nominal e verbal, como o traço do português brasileiro, e também estuda o enunciador e ressalta a tentativa que apresenta o rap que ele estuda, por exemplo, de Facção Central ou de Eduardo Tadeu, a tentativa também de intervir no discurso social para mudar questões relativas à marginalidade. E, paralelamente, a co-diretora do projeto, Graciela Ferraris, ela vem estudando os booktubers e os canais de YouTube sobre provas de vestibular e sobre literatura brasileira em geral, e mais recentemente como ingressam nesses canais autoras tradicionalmente marginadas do cânon, por exemplo, Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus. E mais recentemente está estudando outros canais como Vestibular e Vai Ler um Livro. E em outra ordem, já agora sim para fechar, porque acho que já estou superando o tempo, queria mencionar, bom, os eventos de extensão que realizamos, já mencionei, e que em 2021 também organizamos um evento internacional com convidados brasileiros, foi um evento online, que teve como título Encontros Virtuais sobre Português Brasileiro e Redes Sociais, Diálogos desde Argentina com investigadores e influencers do Brasil. Os investigadores estiveram representados por esses listados aqui: Tiago Silvio Passerini, da PUC São Paulo; Carlos Henrique Gonçalves Ben, da UFRJ e bolsista do CNPq; Wagner Corigliano de Abreu, da Unipampa; Fábio Barbosa de Lima, da USP; e Silvia Conegliano, da UFSC. E os influencers, ou donos e donas de canais e páginas, estiveram representados por Ana Paula Rodrigues, do canal do YouTube Mundos Possíveis; Daniele Peque de Paula, do canal de YouTube Papo de Profis; Camila Urdon Vilela, proprietária do canal de YouTube Brasileirices; e Fernando Pedretti, do canal de YouTube Descomplicando com Fernando. Bom, aqui tem as redes sociais que em seu momento tivemos sobre esses eventos, né, com o anúncio da intervenção de cada um dos convidados. E temos uma página de Facebook e uma de Instagram sobre esses temas. E agora sim, para fechar, como perspectivas futuras, temos a ambição desde sempre, pelo menos eu tenho há mais de 10 anos, e é difícil de realizar isso, conformar um grupo de investigação na Faculdade de Línguas da UNC, dedicado ao estudo do português brasileiro, de questões discursivas do português brasileiro. É difícil que o grupo tenha permanência. Esperemos que o que temos agora possa continuar ao longo dos anos. E é indubitável que, por razões geopolíticas e geopolíticas, a necessidade de desenvolvimento e consolidação do português brasileiro como tema de pesquisa na Universidade Argentina é um tema importante. Bom, e aqui fecho a minha fala e vou deixar de compartilhar tela. Não sei se passei muito da meia hora, Fernanda. Não, não, na verdade, era o previsto mesmo que eu coloco meia hora, mas já contando 40 minutos. Então, foram exatamente 40 minutos. Ótimo, então. Foi ótimo. E, assim, você já estava encerrando também. Eu falei assim, ele já avisou que está encerrando, então eu não vou atrapalhar e cortar a fluidez da fala para falar, tem 5 minutos. Não. Professor Não, Alejandro, eu quero agradecer muito a sua apresentação.
Eu estava muito curiosa para conhecer o projeto, tenho algumas perguntas relacionadas a ele, inclusive. Vou começar aqui com alguns comentários. Antes, reforçar que os presentes, né? Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade em abrir a câmera e fazer pessoalmente, né? Tela a tela. E tem alguns comentários aqui, a Maria Aparecida de Souza já começou agradecendo, né, pela dissertação, diz que é um tema muito interessante para os amantes da língua, e que sua investigação é muito importante para todos nós. Realmente, complementando o que ela falou, eu achei interessantíssimo, e principalmente voltando lá no início, né, sobre essa questão. Eu fiquei pensando, quem são os usuários, esses seguidores dessas páginas mais normativas, né? Esses que têm total engajamento, assim, que tem. E fiquei pensando sobre essa questão das crenças que a gente tem em relação à língua. E aí, depois, ao longo da sua apresentação, vendo, inclusive, muito interessante que esse linguista, agora eu esqueci o nome dele, eu havia encontrado, já havia lido algo sobre ele, e ele comentava justamente uma parte da sua fala, né? Em como a gente pode aproximar a academia, que eu acredito que foi ele mesmo que falou, agora eu não sei, acho que é o Vitor, ele fala que quando ele começou como influenciador, eu acho que ele tinha um certo medo de não ser muito bem aceito pela academia. E depois ele teve até um apoio, porque isso, na verdade, aproxima dos seguidores e tira toda essa crença de que sobre essas questões da língua, né? E como que o senso comum vai ajudando em certos estigmas e reforça certos preconceitos, né? Porque eu não sei, acredito que aqui todos são ou alunos do professorado, ou já são professores, todo mundo tem alguma relação com o ensino de idioma, principalmente português, né? Que é o nosso foco aqui. Então, eu acredito que todo mundo em algum momento já escutou eu gosto de português, mas português é muito difícil, eu não sei falar. E eu já escutei isso principalmente de alunos nativos, em que a gente estava conversando, assim, adoro português, prof, mas é muito difícil, não sei falar. Assim, como a gente está conversando aqui, como que você não consegue falar? Estamos nos comunicando, que português é esse que você acha que não fala? Então, assim, como que alguns influenciadores que você mostrou, como que eles vão reforçando, né? Essa crença de que o português é difícil e de que existe todo esse estigma social também, né? Assim, se eu falo bem, eu já estou em outro patamar na sociedade, né? Eu falo de acordo com a norma culta, que está embasada, aí vai também de encontro com o que você falou na última parte da fala, né? A questão da literatura, já que a literatura, principalmente, os clássicos, eles serviram para principalmente exemplificar as gramáticas normativas sobre essa questão, né, da norma culta, e como é interessante também essa aproximação em que a gente vê também interesse, e vê que não existe, cara, que pode ser muito fácil, assim, pode ser que aprender português pode ser muito gostoso. Eu fiquei curiosa, principalmente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, desse projeto entre academias e influenciadores, como é que foi? Se foi uma mesa, todo mundo junto, e como é que foi a discussão? Porque o que eu mais achei interessante da sua fala foram esses influenciadores que quebram um pouco o paradigma e conseguem ali um seguidor um pouco mais crítico, ou que pelo menos vai fazer esse seguidor refletir mais em relação à língua. Bem, obrigado, Fernando. Eu sempre fico satisfeito, diríamos, quando tenho um retorno assim de um falante nativo, porque eu sou, bom, um falante estrangeiro, falo
de português brasileiro, desse meu interesse pelo português brasileiro, porque é meu tema de trabalho, meu tema de pesquisa, mas às vezes fico um pouco com certo medo de como isso pode ser recebido por um falante nativo e vejo que você recebeu exatamente como eu tentava que fosse recebido. Pois não Nesse, fique. É um tema maravilhoso, é uma pesquisa linda, eu estou apaixonada. bem, bom, sobre o evento que você perguntava, aquele que realizamos em 2021, foram 8 convidados ao longo de 8 sábados de agosto e setembro, e cada dia tinha um convidado, salvo 2 dias em que teve dois. O dia que teve dois foram as duas influenciadoras e canais para português como língua estrangeira, Daniele Pecchi e Camila Botão Vilela, e cada uma apresentou sua fala e depois houve perguntas ou comentários do público e dos apresentadores. E os outros que se apresentaram juntos foram Silvia Conegliani e Fernando Pedretti, que tinham trabalhado juntos. E, bom, a dinâmica foi a mesma, né? Silvia Conegliano falou sobre questões de ensino de língua portuguesa como língua estrangeira, desde o ponto de vista de jogos, brincadeiras, aplicativos, e o Fernando Pedretti sobre as avaliações, um tema que não estava previsto inicialmente, mas que foi muito interessante, como são avaliados os estrangeiros que têm que aprovar exames de proficiência em língua portuguesa no Brasil, que é uma área na qual ele está trabalhando. E todos os outros dias houve só um convidado, Cecílio, que provavelmente vocês conhecem pelos vídeos dele no canal da Parábola Editora, no YouTube. Fez uma apresentação sobre os vídeos breves que apresentava na televisão décadas atrás o professor Pasquale. Então, recuperou esse arquivo desde a historiografia linguística. No caso que seria um antecedente dos atuais influenciadores linguísticos das redes sociais, né? Uhum. E os outros, estou lembrando, Carlos Ben falou sobre a construção de fake news nas campanhas políticas. Fake news na mídia e nas redes sociais. E Fábio Barbosa fez uma abordagem, apresentou na sua conferência uma abordagem comparativa da interação de usuários brasileiros e argentinos no Facebook, desde uma abordagem pragmática. Quem mais está faltando dos que mencionei? Acho que estão todos. E a dinâmica foi essa, não foram todos juntos, houve 2 dias em que houve 2 pessoas e os outros dias uma pessoa. Também observamos que os encontros virtuais muito longos não eram, pelo menos naquela época em que tudo era virtual, porque estávamos ainda no isolamento social, não eram muito produtivos, né? Resultavam cansativos. Então, tentamos fazer um máximo de 2 horas cada encontro. Ótimo, ótimo. Enquanto você estava falando, eu lembrei aqui, tem um também, não sei se de repente você gostaria de acrescentar, ou se quiser depois pesquisar, eu não sei se conhece, mas é um perfil bem interessante, eu não sei se também alguém aqui da plateia, dos nossos convidados, né, participantes conhece, que é o empoderamento linguístico. Você já ouviu falar?
Não, é um canal específico? É um perfil de Instagram, também tem alguns, esses encontros que você consegue fazer o ao vivo mesmo, a live pelo Instagram, mas eu acho que também tem alguns que vão para o YouTube. Então, tem uma linguista, que é a professora Josemara Cardoso, acredito que é Josemara Cardoso mesmo, o sobrenome dela, e vai um pensamento linguístico muito direcionado também para análise do discurso e mais crítico em relação às marcas da linguagem, analisa muito vários discursos que saem na net, principalmente em época de reality show no Brasil. Então, um perfil bem interessante e que tem. E aí, pelos comentários, eu comecei a perceber, fiquei pensando sobre isso na hora que você estava falando, vários estudantes de letras e vários professores também que trabalham com pesquisa. Então, é um público interessante, mas aos poucos outro, assim, de outras esferas, sabe, do campo da letras também. Então, eu acho interessante, de vez em quando eu acompanho alguns eventos que ela promove, e é um perfil bacana também. Tem uma mensagem aqui da Lucia, ela fala que foi sua ex-aluna, né? Ela agradece pela sua fala, diz que você foi uma grande inspiração na época dela como estudante e que deu a primeira experiência como pesquisadores, que o tema é muito interessante. Ela pergunta quando eu acho que, né, quando o Alejandro influencer, né? Aí, no caso. Ah, eu não sei, eu acho que é necessário uma personalidade especial para isso e dedicar muito tempo também, né? Mas, bom, obrigado, Lucia. Sim, eu lembro que você também fez parte de um projeto de pesquisa que eu dirigi há muito tempo atrás, quando começamos a pesquisar estas questões, e ainda tinha muito poucas páginas sobre questões linguísticas. Agora tem um monte, né, uma quantidade enorme. Eu agradeço a sua sugestão, Fernanda, sobre empoderamento linguístico. Vou começar a seguir. Tem tanto que às vezes a gente não pode seguir tudo, né? Sim, eu imagino. Aí vai um pouquinho também para para minha próxima pergunta. Em relação ao corpus, assim, os alunos que participam da pesquisa, são eles que ajudam a selecionar? Como funciona? Não, cada um seleciona seu próprio corpo. E alguns Uhum, deles vão um pouco para fora, diríamos, das redes sociais, como os alunos que pesquisam sobre música, mas eu sempre saliento que levem em conta a presença do cantor ou da cantora nas redes sociais para manter o eixo, né? E o eixo do projeto. E o que eu quero salientar a propósito disso é que, bom, inicialmente minha ideia era estudar só essas páginas e algumas, escolher três, quatro, cinco, mas depois começaram a surgir propostas dentro do projeto. Eu acho importante que cada um pesquise a partir do seu desejo, né? Aquilo que uhum. lhe interessa de uma maneira em particular, sempre que possa estabelecer alguma relação com os eixos do projeto, qualquer ideia sempre é bem-vinda. É muito legal. E eu acredito muito nisso, né? Quando a gente pesquisa algo que tem uma relação mais próxima, né, com aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, eu acho que isso é uma pesquisa muito mais bonita, que, Tem uma né, os significação esforços. especial para cada um e um entusiasmo especial também. Sim, verdade. Aí eu queria saber agora, Alejandro, só mais uma pergunta, assim, depois eu passo para o pessoal. Assim, o impacto dessa pesquisa no curso de professorado, que é como você mesmo colocou, né, no resumo, quando você enviou para a gente, falava, né, da importância, né, de se estudar isso num curso de formação para professores, porque ali estão futuros professores, né?
Então, se a gente trabalha um pensamento crítico agora, se a gente, né, trabalha bem esse aluno, com certeza ele vai fazer o mesmo com seus futuros alunos e assim por diante. Então, qual é o impacto? Como você vê a recepção do tipo de pesquisa no curso? Ou, eu acho que também tem alguns trabalhos, algumas ações na extensão também, não é? Na extensão, nós fizemos duas ações, sim, e esse ano pensamos fazer mais uma. E eu posso falar sobre minhas matérias, as matérias que eu dou, né, que são linguística e gramática. Ali levamos em conta sempre as redes sociais, os materiais de redes sociais, tanto aqueles que apresentam conteúdos teóricos ou descritivos que podem nos aportar a, ao conhecimento do português brasileiro, ao conhecimento também de como outro tema que nos interessa muito, pelo menos a mim me interessa muito, é como as teorias linguísticas são recepcionadas no Brasil, ou como são lidas desde o Brasil. Para isso, o YouTube agora oferece um material muito importante, impressionante, né, enorme. E para as aulas de gramáticas, como nos orientamos ao estudo do português brasileiro, os alunos sempre têm que fazer algum tipo de mini pesquisa em redes sociais, procurando exemplos das diferentes estruturas que a gramática descritiva e os estudos descritivos do português têm registrado. E as redes sociais, nesse sentido, são, como não estamos no Brasil, diríamos, não podemos entrevistar, poderíamos entrevistar através da tecnologia, mas não seria uma entrevista provavelmente muito espontânea, né? Então, temos usos espontâneos da escrita, muito próximos da realidade, que aparecem nas redes sociais, principalmente no Twitter. E os alunos pesquisam muito no Twitter exemplos de traços do português brasileiro. Uhum. Aqui, por exemplo, está presente Cíntia, que tem se especializado em estudar o Ita interna, que quando ela começou a estudar eu não conhecia, nem sabia que existia, mas se especializou e agora está estudando outros diferentes, né, também do português brasileiro do Nordeste. Ai, que legal. Você quer comentar um pouquinho para nós, Cíntia, da sua pesquisa? Faça propaganda. É, sim, eu sempre me interessei pela lexicografia, mas desde um olhar mais crítico, mais ligado com a sociolinguística. E tenho um interesse especial no Nordeste, porque eu comparo com minha região aqui da Argentina, que é o norte, em Jujuy, na fronteira com a Bolívia. Então, quando foi assim que comecei a pesquisar vocabulário nordestino e cheguei ao uso de Derna. E basicamente o que eu faço é procurar traços, seja desde com uma escrita mais que a gente poderia considerar normais, que seja a norma, e com uma escrita mais o que a gente conhece como traços estigmatizados. E, bueno, achei que Derna era usado nos dois contextos, por pessoas escolarizadas e por pessoas que, em aparência, não tinham o mesmo nível de escolarização. Ai, que bacana. Eu quero Depois eu vou colocar aqui agora as redes sociais do leitorado, o e-mail. Depois, Cíntia, se você puder me escrever, eu queria fazer um convite. Você Muito vai te legal, obrigada. porque eu adorei saber sobre a sua pesquisa, eu fiquei muito interessada e de repente você pode participar de alguma coisa com a gente, eu acho que seria muito bacana. E queria te falar também que Legal. Jujuy eu tô doida para conhecer, espero que dê tempo antes de ir embora. Então, de repente, Tem que ir conhecer. é,
aqui, a gente está, assim, tá em cima do tempo, né? Eu queria só agradecer muito a presença do professor Alejandro pela pesquisa. Eu queria pedir depois, eu vou escrever por e-mail, pedir tudo direitinho, tanto a apresentação quanto os projetos, para a gente poder linkar, e se já tiver alguma publicação também, eu acho que seria bacana para a gente ler, aí da Cíntia também, e se tiver algum outro ex-aluno, algum aluno participante do projeto, e quiser enviar alguma coisa, porque eu acho que pesquisa tem que ser divulgada, a gente tem que socializar, e esse eu acho que é um espaço bacana para isso. E aí eu queria contar com isso, para colocar eu vou subir esse vídeo para o YouTube logo que terminar, né, essa quarta edição, e aí fica, eu acho que mais completo para todo mundo ter acesso. Então, eu queria agradecer muito ao professor Alejandro, uma pesquisa muito interessante, muito bacana. Pode falar. Não, eu que agradeço, queria dizer só isso. Que agradeço o convite e o espaço para falar sobre o que a gente pesquisa. Sim, eu acho que é isso. Assim, é pena que o espaço é pouco. Eu até estava comentando com você, né, antes da gente começar. Se continuava mesmo com o evento, porque agora a gente já está migrando para o presencial, mas ao mesmo tempo tem os professores, as universidades que nos acompanham de longe, estão sempre prestigiando, então pensando nesse público, né? Continuar com o evento. Eu espero que o bate-papo continue no próximo semestre também. Eu estou falando isso, gente, porque nós receberemos novos leitores e aí também depende muito vai depender muito da intenção do novo leitor, do que ele, né, acredita encontrar. Então, mas eu espero que esse evento continue porque são trocas muito interessantes. E o que eu já falei, venho falando desde a primeira edição, né? A gente vai formando redes, vai trocando ideias e compartilhando pesquisas, e eu acho que é isso, é para isso que serve, e vamos tirar proveito, tanto do evento quanto do que a pandemia nos presenteou, né? Que foram momentos assim, o lado bom da pandemia. Então, eu queria agradecer muito quem participou, quem ficou até agora. Eu coloquei a lista de presença. Eu não sei se a Maria Aparecida, eu não sei se ela estava tendo algum problema. Qualquer coisa, Maria Aparecida, a gente conversa por e-mail ou pelas redes sociais, se você não estiver conseguindo acessar a lista. Agradecer novamente a presença de todos, professor Alejandro, convidar para o próximo evento, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 6h30, no mesmo link. Nós receberemos aqui representantes do Línguas Vivas, Juan Ramon Fernandes, e do Línguas Vivas, Sofia Broker de Spengeberg, que é o Linguitas, em que as professoras vão apresentar projetos de suas respectivas instituições, no próximo bate-papo. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Nos encontramos na próxima semana e o certificado chega até a próxima semana ou até o final do evento, tá bom? Muito obrigada e boa noite. Obrigada, professor. Eu deixo para o senhor finalizar, desculpa. Não, só agradecer mais uma vez o espaço para poder falar e para poder divulgar o- os temas que a gente pesquisa e nos quais a gente se interessa e nem sempre tem tanto tempo para falar, né? Geralmente nos congressos são só 15 minutos, aqui tivemos bastante mais tempo e a possibilidade de interagir entre nós. Acho isso muito valioso. Obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, é isso. Nos vemos na próxima quarta para o nosso último encontro. Boa noite, boa semana para todos. Igual. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.